Agora tem uma outra notícia, a gente vai sair um pouquinho de política, partido, etc., para falar de uma outra notícia que eu acho que interessa muita gente, na verdade, interessa todo mundo que usa cartão de crédito. Seguinte, na semana passada, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, falou que era contra, que deveria se retirar, se rever, por assim dizer, os juros do rotativo do cartão de crédito. Diga aí se não é um assunto que te interessa. Bom, pelo menos para mim interessa muito. Eu acho que conheço muita gente que também quer saber dessa história direito. E aí, o que a gente tem? A gente tem um número que, quando eu li, fiquei assustado. Foi até numa matéria do Antagonista que saiu, dizendo que, em junho, o patamar do rotativo atingiu nada menos do que 437,25% ao ano. Eu estou falando de 437,25% ao ano de juros. Está achando que é pouca coisa? Quem vai me dizer se isso é muito ou pouca? Para mim é bastante coisa, mas quem vai me dizer se de fato a gente está falando de um número estratosférico, como eu costumo comentar, é Otávio Augusto, que está aqui e vai dizer para mim: Otávio do céu, que juros é esse? Ei, Júlia, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. É um juro que vai às alturas, né? Por isso que sempre se diz que quando a pessoa entra no rotativo do cartão, ela nunca mais consegue sair da dívida. Porque vai multiplicando, gente, de uma forma tão acelerada que não tem como quitar. Para ficar claro, o que é o rotativo do cartão? Você tem ali a sua fatura, você não consegue pagá-la integralmente. Então, esse excedente entra no juros rotativo. É o juros sobre os juros sobre os juros. E nisso, essa conta vai crescendo. O que o Campos Neto defendeu? Acabar com os juros do rotativo, que é quando a pessoa não fica inadimplente e entra nesse sistema, e colocar direto para o parcelamento, que é o que acaba acontecendo quando a dívida fica muito grande. Nesse modelo que o Campos Neto defendeu, já enquadrando essa dívida no parcelamento, esses juros caem a 9%. Então veja bem a diferença, gente, de 437%. Isso porque houve queda nos últimos tempos do rotativo para 9%. O ministro Fernando Haddad, desde o início do terceiro mandato do presidente Lula, tem chamado os presidentes dos bancos, já conversou com o Isaac, que é presidente da Febraban, para tentar baixar esse rotativo, mas ainda não teve nenhum sucesso. Porque é uma mina de ouro, né, gente? Veja ali, é uma dívida que a pessoa já paga, que você não precisa fazer nada e que seu dinheiro vai multiplicando, a dívida vai multiplicando de forma que ali fica garantido um bom colchão de dinheiro. Isso para os bancos, para as financeiras. Na semana passada, na semana retrasada, o ministro Haddad chamou o presidente da Febraban, chamou alguns diretores de bancos, mas essa conversa não teve nenhum avanço. Hoje, aqui em Brasília, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele vai ter algumas reuniões com representantes do setor financeiro para saber o que é possível fazer. O que eu já apurei? Os bancos querem uma moeda de troca. A gente pode até abrir mão do rotativo, né? Do rotativo do cartão de crédito, mas tem que ter outra coisa. O que é essa coisa? É o parcelamento sem juros. Pode ser que uma das coisas que sejam extintas nessas mudanças todas é o parcelamento sem juros. Então, todo parcelamento teria ter juros, mesmo que muito pequeno, mas teria. E isso que tem se comentado nos bastidores, que os bancos vão colocar na mesa de negociação para tentar acabar com esse impasse. Otávio, agora pelo que você fala, e assim, pelo que a gente está vendo, é quase que uma guerra, um cabo de guerra que é difícil para quem está na ponta, no caso, nós, sociedade, a gente ultrapassar isso, não é? Existe alguma solução? Você falou dessa possibilidade do parcelamento, incluir-se os juros nele. Que outras alternativas que são colocadas que, de alguma forma, possam dar um respiro? E aí eu também queria entender o que está em jogo quando a gente fala de um juros desse. A gente está falando de um juros que dá para se comparar em algum outro canto do mundo esse percentual? Olha, Júlia, a gente pode falar na casa de bilhões o que o rotativo movimenta. São números que são das financeiras, dos bancos, mas chega a cifra de bilhões. O Brasil já é conhecido por ter juros que não tem no patamar de nenhum outro lugar do mundo, né? A gente sempre lidera ou está ali no topo do ranking quando quando o assunto é juros, e com o rotativo não é diferente, é um dos mais altos do mundo.
exceto daqueles países que estão em crise financeira, que tem alguma desestabilização econômica, mas assim, a gente está sempre ali no topo com esses juros. Quando a gente fala de rotativo, é um dinheiro que é uma dívida que vai se multiplicando. Era o contrário, gente, numa comparação muito grosseira, ao contrário da poupança. Você deixa o dinheiro ali na poupança, a poupança vai rendendo. Ali é o contrário, você deixa a dívida ali e a dívida vai rendendo. Só que a diferença é que a dívida rende a um percentual muito pequenininho. O rotativo já é um percentual muito grande. Pensa bem, a gente fala muito aqui no meio-dia, sempre que eu venho aqui, a gente fala de Selic. Cai a Selic, não cai a Selic. A Selic está, gente, em 13,25% ao ano. É a nossa taxa atual, 13,25% ao ano. Agora imagina você, no mesmo país, no mesmo sistema financeiro, ter um juros de 437% ao ano. Tá vendo como tem uma lacuna muito grande, que é uma coisa que destoa? O que os especialistas com que eu converso, os integrantes do governo entendem, que o Brasil está um país endividado, isso é fato, mas que a maior causa disso é justamente o cartão de crédito, porque as pessoas estão sem dinheiro, as pessoas usam o cartão de crédito e acabam caindo nessa armadilha do rotativo. Para quem é mais antigo, para quem vai lembrar disso, é como o cheque especial, que você reza para não entrar, porque quando você entra nunca mais sai. É mais ou menos o que acontece com o rotativo do cartão de crédito. E hoje a gente tem, tanto se falava dos juros do cheque especial, quem sabe, quem já entrou em juros de cheque especial, principalmente em um passado recente, sabe o quanto se temia. Hoje em dia a gente até deixa de lado, assim, tipo, é mais negócio você pagar o cheque especial, os juros, né, Otávio, do que você pagar os juros de um cartão de crédito. Tem muita gente aqui comentando, tem um comentário, foi o de Davi Araújo, se puder a gente até colocar na tela, que eu achei ótimo, o Davi fez essa conta para a gente, é uma conta que ajuda muito a entender. Do que a gente está falando? Isso quer dizer que se uma pessoa gastar R$ 1.000 e por algum motivo não conseguir pagar nada durante um ano, no final desse período, a dívida vai para 4.551. Carinha de que nós fazemos quando chega a fatura com juros, é bem isso. Teve gente aqui falando que foi o Renato Nogueira, basicamente você entra para um pagamento análogo à escravidão. O Davi classificou como extorsivo. Enfim, cadê? Sobre esta. Não, aqui já é comentário do PT. Aqui, Laércio Noronha, só no Brasil a gente chama isso aqui. Só no Brasil a gente chama isso, e aqui é uma ortodoxia econômica. Aí, enfim, tem outros comentários também, se vocês quiserem, podem deixar o comentário de vocês sobre esse assunto. E aí o que eu queria saber, Otávio, para finalizar será que dentro de todo esse cenário que você comentou e você lembrou que Fernando Haddad já tentou reverter isso, diminuir e tal, não conseguiu, agora Campos Neto entra nesse jogo, qual a chance, e aí eu é quase uma bola de cristal do Otávio Augusto, será que a gente consegue, de fato, existe um cenário positivo para se reverter isso, pensando no cenário econômico do Brasil? Olha, Júlia, eu acho que agora os bancos ficaram com medo, porque Haddad vinha conversando até então. Já foram feitas algumas reuniões, chamamos os diretores dos bancos e nada mudou. Os juros continuaram subindo. Agora, com essa arrancada tão violenta, porque o que estava acontecendo, gente? Haddad estava chamando as pessoas para conversar e falar assim, vamos abaixar, vamos criar um meio de abaixar, vamos ter uma medida para baixar esses juros. Campos Neto chegou e falou assim, vamos acabar. Vamos incluir essa dívida que está inadimplente, em vez dela entrar nos juros do rotativo, vamos colocar ela logo no parcelamento. Extinguir, de certa forma, essa modalidade. Então, os bancos vão pular muito alto, os bancos, evidentemente, são contra as financeiras. Eu acredito, Júlia, que vai haver alguma mudança. A dimensão é que eu não consigo te precisar. Mas é certo que alguma coisa agora vai ser feita, vai. Porque a pressão, gente, já que a gente está falando de número, de matemática, foi elevada à enésima potência. É o presidente da autarquia monetária do país falando, vamos acabar com essa modalidade de juros, porque está incorreto, está injusto. Porque até mesmo dentro do Banco Central já se percebe que o rotativo impacta no endividamento, impacta na taxa básica de juros, a Selic, e ninguém quer isso neste momento. O Banco Central está fugindo de confusão. Então, mudança pode vir, em quanto tempo eu não sei ainda, nem a dimensão, mas pode ter certeza que alguma coisa vai ser feita. Teve até uma declaração de Campos Neto, não sei se foi na semana passada ou nessa, dizendo que o problema dos juros no Brasil era o rotativo, não é, Otávio? Ainda teve justamente isso.
Ainda teve isso. Tem um outro assunto que eu queria comentar, que na verdade eu não vou comentar, quem vai comentar é você. Eu só chego aqui e digo, fala, Otávio, explica. Eu adoro que ele explica para a gente o que, é que significa esse bando de números. E agora ele vai explicar uma outra coisa, que é o seguinte: a gente teve uma mudança na expectativa do PIB, crescimento, projeção de crescimento do PIB, isso para 2023. Só que a inflação está estagnada. O que isso significa? O Brasil voltou a crescer ou não voltou a crescer? Olha, Júlia, são dois números que estão indo em correntes diferentes. Por quê? O PIB está crescendo, pouquinho mais está. O que os economistas esperam é que agora no segundo semestre haja uma desaceleração desse crescimento. Só que a inflação está ali persistente, ela não diminui. A inflação é o aumento geral do preço de bens e serviços. Aquilo ali, quando a gente vai no mercado, toma um susto, quando vai comprar alguma coisa, está mais caro. O que está ali, o que difere essas duas coisas? Qual é o fiel dessa balança? É justamente os juros, que não deixa pesar para um lado nem para o outro, então não adianta você crescer muito se a sua inflação é muito grande. Não há dinheiro que baste para você pagar essa conta. O que os economistas estão falando? Que a nossa inflação ela vai ficar estagnada durante um período, né? Em tendência de dentro do centro da meta ali, no patamar atual, mas com o PIB crescendo menos, com o PIB crescendo mais devagar. O que é isso? Então, vai fechando a torneira do dinheiro e o ralo que consome o dinheiro continua aberto. O governo diz que para o ano que vem tem melhorado as suas projeções de crescimento, rotineiramente. Só que nada que seja tão volumoso que dê para solucionar essa questão. O fato é que do fim deste ano para o começo do ano que vem haverá uma desaceleração do crescimento do PIB. A gente assistiu, porque o governo se apegou muito, gente, numa coisa que aconteceu e que é pontual, que foi a atração agro. O agro cresceu muito por causa das entre-safras, das safras, as colheitas, deu um boom. O PIB cresceu e virou aquele pibão. Eu lembro que a gente falava muito isso no governo Dilma, era o pibão, que ia ser um PIB grande, um PIB consistente. Isso não se concretizou. A gente veio agora com recuo, cresceu 0,6, uma coisa pequena, né, no último mês, segundo os dados divulgados hoje pelo Banco Central, mas a partir de agora a tendência é de uma desaceleração. Ok, Otávio. Otávio, não sei se você tem alguma novidade sobre o Desenrola. Lembra daquele projeto do governo? Eu não estava nem no nosso roteiro, mas se você tiver alguma novidade, porque foi um programa que começou, a gente está falando de dívidas aqui. Esse programa prometia ser a solução para pessoas que estariam endividadas. O governo está conseguindo, de fato, injetar? O governo já divulgou algum balanço ou é o que está ali escanteado, por enquanto? Olha, Júlia, até surpreendeu o governo, porque eles esperavam ali 1,5 milhão de pessoas, já ultrapassou 4 milhões. O último número que eu vi estava na casa de bilhão a negociação financeira entre os bancos, entre as lojas e as pessoas endividadas. Muita gente teve o seu nome desnegativado, né? Aquilo ali saiu do SPC, saiu do Serasa, pôde voltar a consumir. Então é um programa que está surtindo efeito. Começa agora, no fim de agosto, em setembro, eu não tenho a data precisa, gente, a terceira fase do programa, que vai atingir as classes mais baixas, as pessoas com dívidas mais corriqueiras da nossa realidade, que aí pode sim ter um efeito. Mas assim, o programa aparentemente surtiu efeito para o endividamento. Não há ainda um balanço de quantas pessoas deixaram de estar endividadas, porque elas só vão deixar de estar endividadas quando elas quitarem essa renegociação. Mas o volume negociado já é bastante grande e o número de pessoas atingidas também é. Pois é. Tá aqui, eu fico aqui ouvindo o Otávio e lendo os comentários. Estela Isa aqui disse: Otávio é super didático, por isso que a gente traz ele, para tentar entender o que danado que essas movidas na economia influenciam no bolso da gente, né? Porque a gente sempre vê percentual para cá, percentual para lá, mas no fim das contas a gente quer saber mesmo é o seguinte: se eu chegar no mercado agora, eu vou conseguir comprar os alimentos básicos que eu preciso ou não? Tem até cadê? Eu perdi o comentário dele, o Laércio Noronha, dizendo, acho que foi Laércio Noronha falando que ele não está sentindo essa estagnação da inflação, quando chega no mercado os preços continuam altos. E por aí vai. Tem o Lécio Noronha, outro comentário, dizendo que aqui do orçamento da União em relação às dívidas públicas. Pois é, minha gente, vai deixando aqui os comentários que eu vou
lendo tenho o dentro número do aqui, ó. possível e agradecendo também ao Otávio, que depois volta com a gente para explicar o que mais que a gente vai ter de movimentação. Lembrando que hoje de noite pode parecer que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas tem sim, a gente tem discussão do arcabouço no Congresso, não é, Otávio? Tem. Arcabouço fiscal, quando a gente fala de arcabouço, a gente está falando de possível credibilidade do Brasil. E quando a gente fala de credibilidade, a gente está falando consequências disso. Uma das consequências seria diminuição de juros, não é, Otávio? Se quiser comentar também sobre arcabouço, Arthur Lira deve ver se negocia a volta do texto para o Congresso ou não. E volta não, no caso, a votação. Na Câmara essa semana ou não. E tem um ponto que foi muito polêmico, que é a exclusão do Fundo do Distrito Federal do texto. Parece que o relator Cláudio Cajado está querendo essa volta, não é, Otávio? Então, deve ter essa movimentação também essa semana em relação ao arcabouço. A ideia é destravar o arcabouço, porque quanto mais tempo uma pauta fica parada, gente, mais ela se desgasta e a probabilidade dela ser votada vai ficando menor. E para o governo é muito importante aprovar o arcabouço. Para nós aqui do Distrito Federal, o Fundo Constitucional, que é usado para pagar saúde, educação, policiais, os bombeiros, essas coisas, esses gastos mais básicos, elementares, é muito importante. O governo daqui se movimentou muito para chamar esses deputados e pedir essa volta, só que se voltar, muda todo o cálculo, tem que tirar de algum lugar, é aquele ali, os cobertor não dá para todo mundo. Então o Lira está tentando pacificar para destravar a votação do arcabouço. Como ele está, como ele não está. O governo confiou muito no Senado em fazer alguns pequenos remendos, algumas costuras ali, mas não foi o que bastou, não adiantou, não consertou de tal forma. E como eu gosto do número preciso, o último balanço do Desenrola já tinha negociado 5,4 bilhões em dívidas com 4,8 milhões de pessoas, né, de devedores. Então é esse o último balanço, o balanço mais recente que eu tenho do Desenrola. Perfeito. Obrigada, Otávio. Antes de terminar, a Maria Giacometti está dizendo, tá assim, o cenário de Maria, ela já deu o cenário todo, acho que ela foi no mercado esses dias. Tá assim, arroz, feijão, óleo, carne estão mais baratos. Quando você vai para o setor de limpeza, queijos e derivados, bolachas e outros alimentos, os preços aumentaram muito, só camuflagem do PT. Bom, Maria Giacometti está dando esse cenário. Vocês me dizem aí, eu confesso que eu entro no mercado, eu me assusto toda vez que eu entro no mercado, porque eu saio com 2 sacolinhas, deu R$100. Para mim, ir no mercado ultimamente está sendo uma aventura meio depressiva, confesso. Comenta aí o que é que vocês estão achando dos preços. Eles subiram, eles estagnaram, eles diminuíram? Eu quero ver só quem é que vai dizer que os preços diminuiu ou não. É isso, Otávio, obrigada. Viu? Gente, obrigado, Júlia. Boa tarde para você, para todos. Uma boa semana. Até a próxima, gente.